Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aí para mais um capítulo de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3. Vou colocar aqui na nossa Bíblia abertinho. E esse capítulo começa falando a respeito das esposas, né? A gente tem que lembrar que lá no capítulo 2, Pedro falava sobre a nossa obrigação como cristão de nos submetermos às autoridades, né? E aí, o capítulo 3 nada mais é do que uma continuação dessa forma. Então, da mesma maneira que os cidadãos devem se submeter aos seus governos, os escravos aos seus senhores, as mulheres crentes deveriam dar, né, exemplo, cuidando desse princípio, né, se submetendo aos seus maridos. E a gente tem muita base bíblica para isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 ao 16, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, Colossenses 3, 18, 1 Timóteo 2, 9 a 15, tá? Então, a palavra que está ali em grego, né, que é nudnik, ela traz um componente como de implicante ou teimosa, tá? E dá o caminho para a mulher crente ganhar o esposo que não é crente, né? O marido que não é crente é ganho para o Senhor através da conduta da esposa, sem que ela precise dizer nada. Então, automaticamente, vendo a conduta dela em casa, aquele marido vai ter curiosidade sobre Jesus, né? Que ele sabe que aquela esposa crê, né? E não vai ter simplesmente curiosidade por causa das suas pregações, mas vai ter curiosidade por causa do seu comportamento, que é respeitoso e que é puro. Então, quando você tiver aí uma audiência interessada, alguém que realmente queira ouvir, aí sim você vai fazer uma pregação, tá bom? E aí fala a respeito de Sara, né? Fala que a mulher é filha de Sara. E eu separei aqui para leitura para vocês uma parte do de um texto, né? De um texto judaico a respeito de Sara, né? É um comentário da Parashá Haye Sará, tá? E diz assim, ó, a esposa de Abraão honrou e chamou de Senhor, pois está escrito que Sara disse, velho também é meu Senhor, Gênesis 18, 12. Mas por outro lado, Deus ordenou a Abraão que honrasse a sua esposa chamando ela de princesa, pois este é o significado do nome hebraico Sara, tá? Isso é baseado lá em Gênesis no capítulo 17, versículo 15, tá? Então, da mesma maneira que nós somos todos, homens e mulheres, somos filhos de Abraão pela fé, porque nós cremos, né? As mulheres são filhas da sua esposa, que é Sara, né? Então, ela é mãe de todas as mulheres que creem, tá? E quando a gente diz que a pessoa é filha, né, no pensamento judaico, filho significa aquele que tem as mesmas qualidades daquela pessoa. Então, por exemplo, nós somos filhos de Abraão porque temos a mesma qualidade que Abraão, que é crer, né? Que é buscar crer, tá? Então, isso precisa ser entendido, compreendido por nós. Se nós somos filhos de Jesus, nós precisamos ter as qualidades de Jesus, precisamos amar, né, como Jesus ama, né? Na verdade, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, né? Mas Jesus tinha não, né? Tem todas as qualidades de Deus. É Deus por essência, né? Então, a gente precisa ser parecido com o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz, né? Sejam santos porque eu sou santo, né? Ou seja, procurem ser como eu sou, né? É o que basicamente diz esse versículo, tá? E aí Pedro também vai falar a respeito de nós não sucumbirmos ao medo, tá? O medo aí está se referindo basicamente àquela ansiedade neurótica que a gente tem, sabe? Que ele, sabe, eu preciso pregar, eu preciso fazer, eu preciso... Não, tá?
Não sucumbam ao medo de fazer aquilo que é certo, ao medo de achar que as pessoas vão te julgar, ao medo de achar que você não é capaz, tá? Você não é capaz, eu também não sou. Mas eu não estou aqui tentando falar das coisas de Deus, tá? Então, não tenha medo, não sucumba ao medo, tá bom? Deixe que o Espírito Santo de Deus vai guiar aquilo que tem que ser feito. E aí, assim como Pedro falou com as mulheres, vai falar também com os homens, né? Do mesmo modo, vocês, no caso os maridos, né? Conduzam a sua vida matrimonial, tá? Isso aí inclui inclusive o aspecto sexual, tá? Não é só limitado ao campo sexual. Isso aí é para conduzir a sua vida matrimonial. Eu não sei como está escrito na Bíblia de vocês. Na minha está escrito desta maneira: do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam a sua vida matrimonial. Ou seja, conduzam com entendimento a vida sexual, conduzam com entendimento a vida sentimental, tá bom? E isso aí, eu acredito que esse pensamento é correto, porque se a gente for lá para Colossenses 3,19, vai estar escrito, né? Marido, ame cada um a sua mulher e não a tratem com aspereza, né? Efésios 5:25 também, em diante, também fala, tá? Então nós devemos respeitar a nossa mulher como co-herdeira do dom da vida. Olha como isso é forte. Co-herdeira do dom da vida. Né? O homem tem relação sexual com a mulher, mas é a mulher que gera o bebê, né? E se a gente não trata as nossas esposas adequadamente, a Bíblia nos mostra que as nossas orações vão ser barradas. As nossas orações não serão aceitas. E isso é um grave alerta, tá? Porque se você não respeita a sua esposa, né? Se você não cuida da sua esposa, dificilmente você vai ter uma vida espiritual boa. Dificilmente você vai conseguir, porque as suas orações não vão passar. Você vai entrar num processo de esfriamento espiritual grande. Quer ter uma ideia? Briga com a sua esposa e tenta orar depois. Você vai ver como é que é, como funciona, né? Então tenham muito, muito cuidado com a maneira como vocês vão tratar a esposa de vocês. A esposa de vocês precisam ser tratadas com toda a dedicação, né? Tá escrito, né? Os homens devem cuidar das suas mulheres e amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, ou seja, ao ponto de dar a vida. Então não é brincadeira, tá bom? Bom, e aí, para mim, a parte-chave do capítulo 3 de 1 Pedro está justamente no versículo 15 e no versículo 16, porque vai ensinar para a gente como é que nós devemos proclamar o evangelho. E aí eu quero me prender nisso, porque eu acho que isso é importante para a minha vida e é importante para a sua vida também. Vamos ler aqui. Tratem, porém, o Messias como santo, como Senhor no coração de vocês, enquanto permanecem preparados para dar uma resposta racional a todo que lhe pedir explicação da esperança que há em vocês. Contudo, com humildade e temor, mantenham a consciência limpa, de forma que, ao falarem mal de vocês, os que abusam do bom comportamento procedente da sua união com o Messias sejam envergonhados. Isso é extremamente forte, gente. Então, nós vamos pegar aqui três pontos, tá? Vamos trabalhar com 3 pontos. O primeiro, quando é que você deve proclamar o evangelho, né? E quando é que eu não devo proclamar o evangelho? Faça esse exercício aí na sua mente, né? Nós devemos estar, gente, sempre preparados para dar uma resposta racional, né? Para as pessoas que nos perguntam, tá? Agora, qual é a situação que Pedro coloca? Nós devemos dar uma resposta racional a todo aquele que lhe pedir uma explicação da esperança que há em vocês. Então Pedro está definindo para a gente
quando é que eu devo proclamar o evangelho? Estamos falando de falar, proclamar o evangelho. A partir do momento em que as pessoas pedirem explicação da esperança que há em vocês. Por outro lado, algumas pessoas podem perguntar para você, né? E você acabar ficando em silêncio. E achar que assim, a minha vida é testemunho, não preciso de palavras. Só que não. Nessa situação, não. Porque a relação entre palavras e obras, a gente, ao testemunhar a nossa fé, né? E as nossas ações automaticamente, as nossas atitudes, nosso estilo de vida, devem mostrar para os incrédulos que o Espírito Santo está operando na minha vida. Então, quando eu tenho uma boa conduta, as pessoas olham para mim e procuram entender o que acontece na minha vida. Por que esse cara está sempre alegre? Por que esse cara não mente? Por que esse cara não trata as pessoas, todo mundo bem? Por que será que essa pessoa não responde atravessado quando as pessoas são ignorantes com ele? O que tem de diferente na vida dele? Aí ele quer saber. A tua vida deu testemunho primeiro, mas as palavras precisam ser ditas. Né? Se você pegar, por exemplo, né? Fugiu a mente aqui agora, mas eu acho que é Isaías, né? Que Jesus utiliza até dessa palavra ali no Novo Testamento, né? Como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Né? Então, tem que ter muito cuidado, tá? Muito, muito, muito cuidado. Haja com a sua vida, mostre a sua vida em primeiro lugar, mas não deixe de falar. Quando as pessoas procurarem você para tentar entender o que está acontecendo, elas precisam entender o que é as boas novas. Ou seja, olha, o mundo está condenado no pecado, mas Deus enviou o seu filho, o único filho, unigênito, né? E através da morte dele e ressurreição nós podemos ser perdoados dos pecados e podemos ressuscitar com ele. Há salvação para a gente, há um mundo vindouro, né? Então, fiquem espertos, porque a gente não pode cumprir aí a grande comissão, né? O grande ide, né? De fazer discípulo entre todas as nações, se você ficar calado. Tenham cuidado para fazer com humildade e também demonstrando o quê? Temor. Palavras por palavras não dizem nada se não tiverem ações. A obra ela é necessária para demonstrar sua fé. Tiago diz isso. As obras, a fé sem obras é morta, completamente morta, tá? Então, nunca deixem de falar, nunca deixem de mostrar, de falar sobre Jesus, sobre o ID, para as pessoas que querem ouvir. A gente fala isso porque muitas das vezes, né, nós perdemos a deferência, né? Ou seja, às vezes a pessoa quer ser deixada em paz, ela não quer ser evangelizada, né? Ela não quer, ela tomou a decisão ali naquele momento que ela não quer, tá? Então, quando a pessoa não quer ouvir, você não deve ficar jogando pérolas aos porcos. Simplesmente você deixa a pessoa, ore por ela. Ore por ela. Mas em que ponto eu tenho que passar por cima de tudo isso? Em que ponto eu tenho que, tipo assim, olha, eu não quero saber se a pessoa não vai ouvir, eu tenho que falar, eu sou obrigado a falar. Em que ponto eu devo fazer isso? Quando há uma situação de vida ou morte. Quando há uma situação de vida ou morte, você precisa falar. Porque talvez, por exemplo, o cara tá na ponte, tá pronto para pular, entendeu? Você precisa falar. Porque ela pode se arrepender ali, talvez ela esteja precisando ali, talvez o Espírito Santo esteja usando você para ali, para aquele momento. Se porventura você não falar e essa pessoa se jogar, ela perdeu a salvação dela.
Mas de repente, vou fazer aqui uma suposição. De repente você deu a palavra que o Espírito trouxe, certo? Essa pessoa se arrependeu, mas ao voltar da ponte, ela sem querer tropeça e cai. E morre. Mas ela encontrou salvação, ela não se suicidou, ela caiu, foi sem querer. Tá? Então, quando for vida ou morte, você precisa falar, tá bom? Ponto 2. Qual seria a segunda pergunta, né? Como é que eu proclamaria o evangelho para aquelas pessoas que desejam conhecer o evangelho, né? De que forma? Com uma resposta racional, com evidências objetivas, né? Usando argumentos racionais. É assim que a gente fala, né? De forma racional. E de que forma que eu falo das boas novas, de que forma que eu falo de Deus com evidências objetivas e usando argumentos objetivos? Usando a Escritura. Nós deveríamos fazer uso da Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, né? Mesmo que as pessoas não creiam na Bíblia, e você está pregando para alguém que não creia, você não está simplesmente defendendo o seu achismo. Você está defendendo ali agora, nesse momento, a palavra de Deus. Você está usando os argumentos de Deus. Você não está usando os seus argumentos, aquilo que você acha que tem que ser. Então você sai do campo pessoal e vai para o campo da Escritura. É natural que você queira incluir aí alguns aspectos na hora de pregar, subjetivos. Falar o que Deus fez na sua vida, né? O que aconteceu com você antes e depois. Só que isso são coisas que são aspectos pessoais. Isso podem ser somados, sim, mas eles não podem ser Ai, fugiu minha palavra agora. Eles não podem ser as evidências objetivas, porque ela é pessoal. A bênção que Deus tem para mim é diferente da bênção que tem para você. Aquilo que Deus fez na minha vida é diferente daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então, os aspectos que essa pessoa precisa entender é sobre a salvação, né, que não é uma coisa que é só para você. A vida eterna, que é algo que não é para você. O pecado, que todos nós cometemos. Então, tudo isso pode ser incluído, mas sem ser utilizado como argumento principal. Então, a pessoa precisa entender o que é o Messias e qual é o caminho da salvação. Agora, nós devemos falar com humildade e com temor. É muito comum, gente, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes, né? Você começar a pregar o evangelho, você começa a pregar, né? E aí você deixa um pouco a humildade lá e fala assim, ó, eu tô certo, porque eu tô aqui, eu tô salvo, tô aqui falando, eu sou melhor do que esse aí que tá ouvindo. Eu tô aqui argumentando com ele, ele tá debatendo comigo, mas ele tá perdido. Eu tô certo, eu tô salvo. Só que a salvação não veio por nenhuma obra que você fez. Você não tem condição de fazer nada para ser salvo. A salvação é graça de Deus. Está disponível para todos, inclusive para você, que às vezes se acha o bambambam, tá? Às vezes nós achamos que nós somos perfeitos e que as nossas pregações são perfeitas. Não são. Não são. A função do homem de Deus, a nossa função é falar daquilo que o Espírito nos coloca para falar. Mas a obra quem faz é Deus, não é você. As almas não se rendem a Deus por causa da sua palavra. As almas se rendem a Deus por causa dele, por causa da ação do Espírito Santo. Eu posso vir aqui e montar uma pregação linda e maravilhosa. Posso botar elementos fantásticos, posso ir lá no hebraico, no grego, posso fazer uma volta do tamanho do mundo. Algumas pessoas vão sair dali e vão falar assim, poxa, inteligente aquele pastor, né? Cara, ele trouxe uns negócios diferentes e tal. Mas e o Espírito Santo? O importante é que o Espírito Santo haja. Não somos nós não temos esse poder. Então, cuidado, porque muitas vezes nós entramos em alguns debates, quando nós saímos, eles falam, fiz tudo para convencer aquele cara, mas ele é teimoso. Teimoso somos nós, porque é o Espírito Santo que tem que... Não somos nós que convencemos ninguém, né?
E o temor, gente, o temor é fundamental, né? E o temor aqui, nesse sentido, não é que a pessoa com quem a gente está conversando venha reagir de forma negativa, a mensagem que a gente tem para ela, ou então a nós mesmos, né? O temor que nós temos que ter aqui, que é o nosso papel, né, é proclamar o evangelho, a verdade do evangelho. Se o ouvinte vai receber ou não, entendeu? É responsabilidade dele. Ezequiel lá 37, capítulo 33, perdão, versículo 7 ao 9, né? Então, nós devemos temer, na verdade, a Deus, que é quem nos sustenta, que é a quem nós devemos prestar conta pelas palavras que nós falaremos, né, pelas obras que nós vamos fazer, né, baseado lá em Romanos no capítulo 11. Então isso nós temos que ter muito cuidado e manter a nossa consciência limpa, né? Como é que eu mantenho a minha consciência limpa? Demonstrando bom comportamento procedente da minha união com o Messias, da minha união com Cristo. Esse é o segredo. E aí vem a terceira pergunta: a quem eu devo pregar o evangelho? Nós devemos pregar o evangelho a todo aquele que lhe pedir explicação da esperança que há em vocês. Pedro já respondeu isso. Só que muita gente nos procura, né, não perguntando sobre a esperança que eu tenho. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: eu não acredito na Bíblia, então eu vou para o inferno porque eu não creio em Jesus? Você acredita no nascimento virginal, que Maria era virgem quando Jesus nasceu, né? Essas questões, gente, não são sobre a nossa esperança. Essas questões são pessoas tentando nos envergonhar. São pessoas tentando tirar sarro da gente, muitas das vezes. Então, vai jogar pérola para porco? Não vai jogar pérola para porco, tá? Então, como é que eu respondo perguntas como essa? Em primeiro lugar, ore a Deus e peça que o Senhor dê um espírito de discernimento para você, né? Discernimento, habilidade de julgar os espíritos, tudo isso é dom do Espírito Santo. Então, para responder algumas perguntas, nós temos que ter o Espírito Santo ali com a gente, né? Então, assim, algumas pessoas às vezes estão ali pertinho, sabe? Aquela coisa assim, tá na linha para poder aceitar Jesus, né? E receber o Evangelho, né? Mas aí ela tenta uma pergunta dessa aí para poder meio que tipo assim, a última jogada, a última tentativa, né? Para poder sair daquilo ali, né? Então, a Bíblia diz o seguinte: Deus, né, que é o justo juiz, determinará justamente o destino de cada um. Inclusive, uma questão que eles fazem muito, né? E os índios? O que vai acontecer com os índios? Deus é o justo juiz. E ele vai julgar cada um de forma adequada, inclusive os selvagens, tá? Então, quando as pessoas perguntarem coisas assim, por exemplo, você crê na Maria Virgem ali dando a luz a Jesus ainda virgem? Creio sim. Está escrito, né? Está escrito lá em Mateus. Vamos estudar a Bíblia junto? Eu vou mostrar para você por que eu acredito naquilo. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, tá? Então, como é que eu poderia aconselhar vocês aqui? Por exemplo, não responda, por exemplo, às pessoas que são insensatas, né? Com a sua própria astúcia. Porque quando você faz isso, você se torna semelhante a ele. Isso está descrito em Provérbios capítulo 26, versículo 4, versículo 5. Escrito também, o insensato responde segundo a sua estultícia, né? Pela sua tolice. Então, tenham muito cuidado. Ele pode achar que você é mais sábio do que você.
Então tenham cuidado, pessoal, de não se igualar com as pessoas, não de forma faltando com a humildade, mas se você se rebaixa ao nível emocional e ao nível espiritual, se envolve em debates calorosos que não trazem fruto nenhum, você que está sendo tolo. Aquela velha história do burro e do tigre, né? O tigre falou, a grama é verde, o burro, não, a grama é azul. Eles ficaram discutindo ali e aí levaram a questão para o Rei Leão. Quando chegou lá, o burro falou, olha, eu estou dizendo aqui, Vossa Excelência, que a grama é azul e é azul. E o tigre está dizendo que ela é verde. Pois bem, burro, você pode ir, tigre, você será penalizado. Aí o tigre, mas por que eu estou sendo penalizado? O que aconteceu? A grama é verde, o senhor sabe. Eu sei. Eu estou te penalizando porque você está discutindo com burro. Você sabe que é burro. Para que vai discutir com ele? Tá? Eu não estou dizendo que as pessoas são burras, tá? Isso é só uma historinha. Estou dizendo que se você entra numa discussão calorosa com alguém que é tolo, com alguém que não quer aceitar o evangelho, você está vendo que aquilo não vai dar fruto, você é que está sendo burro. Não é a pessoa, é você que está sendo burro. Que está gastando o seu tempo, né? Gastando palavras com alguém que decidiu que não quer. Nunca se esqueçam que o livre-arbítrio que Deus nos deu está dentro, eu acredito que seja dentro da vontade soberana de Deus. Porque Deus definiu dessa forma. O livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. Deus deu esse poder para você. Se a pessoa decidiu que não adianta. Você não tem poder para convencê-la. O Espírito Santo tem. E o Espírito Santo vai usar na hora certa. Então, tenha muito cuidado, tá bom? Às vezes é interessante a gente responder essas questões quando a pessoa tá fazendo graça com a gente responde com outra pergunta, né? Por exemplo, a pessoa pergunta assim, os índios, por exemplo, que não conheceram Jesus, eles vão para o inferno? Pergunta para ele, você acredita no inferno? Se a pessoa responder não, eu falei, então você está preocupado com os índios por causa de quê? Você está achando que eu sou bobo, que eu sou tolo? Está preocupado porque não existe. Você não está dizendo que não existe? Não existe então. Pronto. Está se preocupando com os índios à toa. Se ele responder que acredita no inferno, aí você pergunta para ele, e você acha que você vai escapar de lá como? O que você acha que você pode fazer para se salvar do inferno? E se ele disser obras, você fala assim, aí você abre a Bíblia para ele e fala, olha só, salvação não vem por obras, vem pela fé. Vou me salvar porque eu faço coisas boas. Não vai. Não é esse o caminho da salvação. Você precisa de Jesus. Igual todo mundo. Né? Outra pessoa, por exemplo, você sabe ali, você convive com aquela pessoa, a pessoa é casada, mas tem lá umas 2 ou 3 amantes, por exemplo. Aí ele vem questionar se Maria era virgem ou não na época que Jesus nasceu. Você pergunta para ele, olha só, por que você está preocupado com a virgindade de Maria se você é infiel? Porque a partir do momento que Maria não é mais virgem é porque ela foi infiel. Pelas condutas da época, ela era infiel. Se ela era infiel, por que você está preocupado com ela se você faz a mesma coisa? Por que você está tão preocupado com isso? Então, queridos, para a gente resumir, crente às vezes é chato. Crente às vezes quer, pela emoção e pelo amor que tem a Deus, às vezes, pelo zelo que tem a Deus, ele quer sair pregando o evangelho à torta e à direita para qualquer um. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. O evangelho é para aqueles que querem ouvir. E o caminho que leva as pessoas a quererem saber a esperança que há em você é o seu comportamento. Se você se veste de forma adequada, se você fala de forma adequada, se você se comporta de forma adequada e as pessoas olham para você e veem que você dá um testemunho diferente do mundo, aí elas querem saber o porquê que você é diferente. Por que você é feliz mesmo no meio do mundo tão triste? Por que você faz isso? Por que você não mente? Por que você não insulta ninguém? Por que você faz o que é correto? Aí você tem a oportunidade de falar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca.
Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no capítulo 4. Shalom.